Boa noite, você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós estamos aqui com uma galera bem jovens. Inclusive, todos têm idade para serem meus filhos. Então, vocês imaginam com a galera bem jovem mesmo. E eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Muito prazer, eu me chamo Daniel Tomás, eu tenho 19 anos. Prazer, eu sou a Júlia e eu tenho 20 anos. Eu sou o Matheus, novamente aqui com o meu professor e host desse podcast, Carlos. Vamos lá conversar sobre isso. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a importância do jovem ter um relacionamento com Deus. Para vocês, o que isso quer dizer? Um relacionamento, eu creio que entra muito naquilo, uma relação de amor, né? Porque Salomão, ele diz muito claro, né, lá em Eclesiastes 12, que ele aconselha, né, lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias em que a gente diga, né, nossa, não tem mais prazer em existir. Porque a juventude é justamente o período que a gente tem mais vigor, né? Ou seja, é o período que mais a gente tem vigor de nos aproximar de Deus e de fazer as obras, né, que ele propõe para a nossa vida. Então, eu creio que é muito uma relação de amor, justamente por isso, enquanto a nossa carne ainda não está fadigada da vida, né, é um período essencial para a gente começar a obra de Deus e para começar a pregar o evangelho, enfim, o que Deus tem para cada um. Sim, é um momento que a gente está formando a nossa vida, né? E Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a encaminhar, ele prepara um bom relacionamento, ele prepara uma boa formação e ele capacita muito a gente. Então, ter um relacionamento com Deus é maravilhoso. Então, assim, nessa questão de relacionamento com Deus, com Jesus, no caso, né, o nosso Deus, eu vejo que Jesus é um alvo e ele é aquele que mostra o caminho. E a dificuldade hoje dos jovens, será que só dos jovens, né? A gente pode até pensar filosoficamente nisso, mas como a gente está falando de jovens, é saber para onde ir, para onde a gente está indo, onde a gente vai chegar com as nossas atitudes de hoje, aonde isso vai levar. Porque às vezes a gente é muito movido pela emoção, a gente não pensa racionalmente sobre as coisas, a gente vai sendo reativo. Acontece algo e a gente reage. Acontece outro algo e a gente reage, mas a gente não vai prestando atenção na tomada de decisões que a gente vai levando. E eu vejo Jesus como isso, como alguém que vai te pegar na mão e falar, olha, filho, é por esse caminho que você tem que ir. E já que a gente está falando de jovens, tem uma pergunta muito... Até que idade vai um jovem hoje, Carlos? O que você acha? Boa pergunta. Eu devolvo para vocês. Eu repasso para você. Então, o que eu tenho Que percebido? idade? Então, o que eu tenho percebido? No passado não tão distante, o pessoal identificava que a adolescência ia até determinado período. Só que hoje a gente tem percebido que essa adolescência tem chegado até quase 30 anos de idade. Por quê? Os jovens não estão querendo assumir responsabilidade. Então, o menino fica dentro da casa dos pais, mantido e custeado por esses pais, pode até trabalhar, mas não ajuda nas despesas orçamentárias dentro de casa, e a menina também, da mesma forma. E aí os dois se encontram no final de semana, saem, têm sua vida natural. Para que casar? Para que ter uma responsabilidade? Porque casamento é responsabilidade. Relacionamento com Deus também é responsabilidade. Então eu vejo, Matheus, que hoje essa adolescência ela está postergando aquilo que a gente acreditava que encerrava ali nos 18 anos. Tanto é verdade que a própria maioridade penal ela se inicia aí aos 18 anos. Você acha que é até os 30, é isso? Acredito que O até os jovem vai 30. até os 30 anos. Acho também que é Adolescência. Adolescência? Caramba. Até os Adolescência. 30 anos. Pesquisas nesse sentido já têm demonstrado que até aos 30 anos de idade. Por quê? Porque, e aí eu me incluo nessa situação, a nossa geração, talvez por ter, assim, cuidado com um rigor excessivo, e o que eu não tive eu quero proporcionar para os meus filhos, talvez isso tenha assim, trabalhado no sentido de ajudar a postergar essa adolescência. Porque você não vê uma mãe, por exemplo, ensinando o filho a cozinhar, um filho a passar roupa, um filho a Não. Essa mãe ainda continua fazendo aquilo para o filho. Por quê? Porque ela imagina que depois, quando ele casar, ele vai ter, aspas, uma outra mãe ali para poder fazer as mesmas coisas. Mas eu acho que tem muito disso no relacionamento. O homem procurar uma mãe e a mulher procurar um pai.
Até pelos traços antepassados, né? A mulher está procurando uma segurança e o homem está procurando uma auxiliadora, Exato. vamos dizer assim. E aí essa questão também repercute o quê? Na ausência de relacionamento que esses jovens estão tendo, até porque eles vivem o agora, eles não traçam uma timeline no tempo para poder pensar, daqui 5 anos eu quero estar onde, daqui 10 anos eu quero estar onde, daqui 15 anos eu quero estar fazendo o quê? Não, para a maioria desses jovens é o viver agora. E ainda assim, né, vamos caminhar aí para uma festa onde muito se questiona essa presença de Deus na juventude. Sim. E é muito triste a gente ver isso. Eu lembro quando eu ouvia, tá, mas por que você vai casar e tal? Você vai deixar de aproveitar a juventude? Eu falava, tá, o que é aproveitar a juventude? A gente aprende muito isso com Jesus, até o que você fez, o Carlinho fez, você fez com a gente também, que a gente aprende com Jesus é o quê? Retorna a pergunta. Tá, beleza. O que é aproveitar a juventude, então, para você? Você vê que na maioria das vezes, como as pessoas hoje têm um vazio tão grande por causa da falta de Jesus, principalmente como a gente está falando de juventude, né? Nesse sentido de relacionamento, que a pessoa fica sem resposta, a pessoa fica... mas como assim que você não vai sair com um monte de gente e tal? Você está desperdiçando? Eu não, quem está desperdiçando é você. Por quê? Porque enquanto a gente está construindo um relacionamento, que Deus ele instrui a gente a isso. Tanto é que para conviver com Deus, a gente tem que construir um relacionamento com Ele. Ou seja, hoje em dia não tem mais essa de, vou construir algo, né? Tá, deixa eu ver, igual mesmo você falou. Tá, vou pensar daqui 5 anos, será que, nossa, né, será que algum dia eu vou ter filhos? Tudo, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Tal, o que que eu, né, gostaria que fosse? Como eu não gostaria que fosse? O que eu posso fazer o que eu não posso fazer né? Enfim. E como tem muita essa falta, hoje em dia as pessoas se envolvem em relacionamentos vazios ou então abusivos que não vão dar em nada no final das contas e acaba sofrendo com isso, na maioria das vezes, são os filhos, né? Porque uma geração totalmente sem base, sem estrutura numa rocha, que é Cristo Jesus, não tem como a gente ir lá e olhar para frente e falar, nossa, vai ser bom. Tá, como que vai ser bom se você está só pensando no final de semana, só na cerveja do final de semana, só na baladinha do final de semana, só disso, daquilo do final de... Não dá certo. Então, assim, construir um relacionamento é um passo passo a passo, da mesma forma com Deus. Porque a gente não começa, nossa, eu vou sair pregando o evangelho amanhã. Tá, nossa vontade no primeiro amor só que a gente vai andando com Cristo, vai percebendo, aí vai vindo deserto, aí vai vindo as provações, a gente vai percebendo que a nossa carne tem a tendência o quê? Não pegar uma água não. Só que aí você vai lá por amor, porque o amor tudo pode, tudo crê. Você vai, por amor a Deus, você faz o que ele manda, você obedece, você convive com ele, busca ele, mesmo em meio a tudo isso, que você é isso, não sei o que e tal. Então, assim, o que hoje, pessoal, vê muito é essa falsidade, essa ilusão, que até Salomão destaca muito em Eclesiastes, né? Que tá tudo certo você viver o final de semana, e tocar sua vidinha na dia de semana normal, tá tudo certo. Então fica essa ilusão passando em um looping eterno, assim. Chega um ponto que eu digo isso por experiência própria, porque eu vivia num mundinho tão fechado e eu falava assim, pra que, até no caminho a gente veio conversando sobre isso, pra que sair, né? Porque realmente é confortável. A gente viver sem Jesus, a gente tá num buraco que a gente não percebe a profundidade que é. Ou seja, você vai ali, vai vivendo no teu mundinho, você vai tendo as suas ideias, você vai vendo os seus, né, convivendo com seus amigos normalmente, com as pessoas, alguns até às vezes se relacionam com outras pessoas, tudo normal, tudo certo. Só que aí vai ver, ao longo prazo, não valeu de nada. Isso gera o que é depressão. Depressão. E a depressão, quando você se passa com Deus, porque tem como, igual Elias foi depressivo. Moisés chegou o momento, Deus, tira minha vida, porque eu não aguento mais, quando ele estava guiando o povo pelo deserto. Aí Deus falou, vou mandar mais pessoas para te ajudar. Então, com Deus é muito mais fácil, porque ele consegue tirar do poço, ele consegue te animar, ele coloca pessoas que a igreja é isso, a igreja ela tá ali para te erguer. E isso ajuda muito numa vida com Deus. Mas se você vive nesse mundinho, se você vive numa vida só pensando, eu vou trazer o desejo da minha carne, e pensando só na sua carne, aí passa, por exemplo, tá no carnaval, curte carnaval. Passa carnaval, fica depressivo. Porque você não construiu um relacionamento, você ficou com várias pessoas, você tá mal com seus pais,
você tá mal com todo mundo, seu trabalho, Essa você não. igreja, às vezes, né? Você faz de qualquer jeito, porque um salário mínimo não vale a pena, vai ser o esforço mínimo, não é assim. Então, hoje os jovens estão pensando muito dessa forma. Aí leva depressão, leva ansiedade, leva uma vida frustrada. Aí não pensa no futuro, não. E com Jesus a gente vê essa necessidade do momento, na nossa carne vê essa necessidade. Só que com Jesus a gente faz o quê? A gente constrói as coisas, a gente suporta aquilo porque aquilo dói. Você tá com vontade de fazer alguma coisa, você tá com vontade de ir lá. Ah, vamos, tudo mesmo, não quero nem saber. E é isso aí, né? Dá vontade porque a nossa carne tende a isso. A nossa carne, ela tá fadada a pecar. Então, assim, só que através de Jesus você constrói uma base tão forte e isso é dom de Deus, porque através disso você não chega a um certo ponto que mesmo com tentação, mesmo com provação, você fala, não, por Jesus eu não abandono. E é esse ponto que chega o amor a Deus, e não só aquela paixão de, nossa, sou apaixonado por Jesus. Mas peraí, se você é apaixonado por Jesus, a paixão, até músicas seculares, né? Eu que tive um passado muito com música secular, é descrito como uma coisa passageira, né? Ah, que a paixão, aquela coisa maravilhosa, né? Não, isso é bom no primeiro amor, isso é ótimo. A gente nunca deve sair do primeiro amor. Só que aí que tá, olha o nome, né? Primeiro amor. Primeiro amor não é uma paixão, ou seja, a nossa vida não tem que ser rodeada de paixões. E nem com a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus tem que ser baseada no amor. O amor é benigno. O amor não inveja, o amor não tá descrito. O Né? amor Então, sofre. sofre. Porque Jesus, ele fez tudo aquilo, ele passou por tudo aquilo por amor a nós. Ou seja, não tem como a gente ir lá e devolver algo momentâneo. Tem uma construção, tem uma base que tem que ter ali, né? Isso que o Daniel falou é muito interessante na questão de a gente olhar para os jovens que estão no mundo secular, vamos dizer assim. A gente como jovens cristãos, né? Mas a gente tem que tomar até cuidado nessa maneira que a gente olha. A gente não pode olhar com um olhar de julgamento, Não, mas com um olhar de compaixão. Sim. Como exatamente. Jesus olhou para aquela mulher com fluxo de sangue, né? Como Jesus olhou para aquele coxo no tanque de Betesda. Então a gente tem que ter esse olhar de compaixão. Sim. Mas às vezes talvez não nós aqui, mas a gente vê muitos cristãos com um olhar de julgamento. E isso, em vez de ser um atrativo de trazer esses jovens, é um repelente. Acaba causando um efeito bem ao contrário. Exatamente, porque a gente percebe que muitas vezes, aliás, tem pessoas que a única Bíblia que elas vão ter condições de ler é a nossa vida. A nossa vida. Sim. É a nossa vida. Exatamente. Porque muitas vezes existe um abismo bem grande sobre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente efetivamente faz. Uhum. E isto leva as pessoas a não entenderem muito bem. Mas está falando uma coisa, mas está Tá fazendo vivendo outra. Uhum. Que evangelho é esse? Que mudança de vida é esta que eu não consigo perceber? Exatamente. Isso é até interessante que eu vi uns shorts esses dias no YouTube, aqueles vidinhos curtos, os vidinhos curtos lá, que o rapaz estava falando. Que ele estava debatendo, enfim, sobre um assunto de uma certa seita, que ele estava falando, o pessoal dessa seita veio me criticar por causa disso, aquilo, tudo. Eu só quero dizer que, olha, eu não consigo acreditar num negócio que varia de acordo com a moral do mundo muda. Ou seja, olha o que as pessoas olham e percebem. Por que ele não se interessou por aquela seita? Porque, de acordo com a moral do mundo, mudava o conceito da seita. E nós não somos uma seita, e o evangelho não muda. Só que aí que tá, a gente, seguidor de Cristo, a gente tem que ter esse pensamento de não mudar, de ir lá e falar, não, porque eu vivo assim, e viver assim. Porque senão o cara vai lá e vai fazer igual ele fez lá, olhando a seita. Ele vai falar, mas o cara que tá vivendo o evangelho, tá tudo largado aí, tá tudo... Que evangelho que é esse, né? Ele muda cada hora, tá cada hora diferente, como assim? Que evangelho que é esse, né? Então é justamente isso, porque... Opa. Trata-se de uma constante, né? De uma constância que a gente tem que ter com Deus e né? Enfim, a nossa busca por Ele. Todo momento orar e sem cessar, sabe? É o tempo inteiro, inteiro. Mas a gente só consegue por amor, com amor. E é exatamente esse amor que a gente tem que ter também com essas pessoas que ainda não conhecem. Porque eu lembro quando eu não conhecia, eu falava... Eu não fazia ideia, sabe? Jesus, um cara legal, tal. Realmente, né? Mas, peraí, tem mais alguma coisa? Vamos buscar, né? E exatamente, às vezes, as pessoas, a única Bíblia que elas vão ter acesso na vida para conhecer Jesus é através da gente imitando ele. Igual o Paulo falou, sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo, né? Então a gente deve imitar Cristo. E Cristo, ele não foi nada, né?
no momento de pensar, não, que eu vou fazer o que eu quero, não, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso, deixa isso bem explícito, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a gente não pode deixar o evangelho para, vou dar só um pulinho ali rapidinho e já volto. Não, porque senão as pessoas vão olhar e vão falar justamente, não vou seguir, porque o cara tá mudando de opinião a cada minuto. Peraí, eu não vou seguir uma coisa inconstante assim. O que eles acreditam de fato, né? Verdade. E aí, Júlia? Eu penso assim que também, hoje em dia, os jovens estão muito sem sonho, sem motivação, sem minha identidade, quem que eu sou, por que eu devo seguir Jesus, por que eu devo mudar, assim, minha vida para esse evangelho, porque quando eu fui para Cristo, que aí eu percebi quem que eu era, que Jesus começou a me dar uma identidade. Nossa, eu sou filha de Deus, mas peraí, o que é ser filha de Deus? Que o pessoal sempre me falava isso. E olha que eu nasci no berço evangélico, mas eu fui mesmo conhecer a Cristo quando eu comecei a ter essa curiosidade. Jesus, vou pegar para ler, porque eu vejo aquela pessoa ler a Bíblia e a vida dela mudou. Nossa, a pessoa que gritava não grita mais, não briga mais. A pessoa, nossa, tava na depressão e de repente Deus ergueu essa pessoa e eu comecei a ter esse Só interesse. andava triste, agora tá feliz, né? Agora a pessoa tá feliz, não aquela felicidade falsa, Diga momentânea, isso mas pra a mim mesmo. verdade que muda, assim, até o rosto. E aí Deus começou a me dar uma identidade. Foi quando eu quis buscar Cristo. Isso que mudou minha vida. Porque eu falei, nossa, eu tenho importância, eu sou alguém. E isso que os jovens tão difícil de achar, porque uma pessoa que só pensa momentaneamente, só pensa em ter amigos, mas não quer ter, tipo assim, aquela amizade, uma amizade assim, firme, mas só aquela quantidade, né? Estão tentando buscar uma identidade, só que só Cristo pode te mostrar quem você é. Isso que E leva muito. Só um minutinho, por favor. Você, internauta, que está nos acompanhando, nós estamos aí com mais de 600 pessoas ao vivo. Você que é jovem ou se considera jovem, digita aí, eu, para a gente saber quantas pessoas aqui estão se identificando com o tema. Até 30 anos, né? Não, agora não necessariamente com 30 anos, vai depender de como ele se sente. Eu, por exemplo, me sinto um jovem, ainda mais daqui rodeado de jovens. Uma outra coisa que é importante a gente pensar, que as pessoas têm dificuldade. Você mudou de religião, é importante as pessoas entenderem que evangelho não é religião. Evangelho é estilo de de vida. vida. Uhum. Estilo de vida. Sim. O que vocês pensam sobre esse assunto? Eu ia até comentar disso agora mesmo, foi até bom que você tenha falado, porque evangelho é metanoia, é mudança de mentalidade total. É você achar uma coisa X e que na verdade você descubra que essa coisa X era totalmente perversa, depravada, e você mudar isso completamente, tirar isso da tua cabeça. Ou seja, mas por que vale a pena isso? Porque esse processo dói. É igual a gente estava falando aqui, dói, e às vezes a nossa carne tende a cair, e às vezes a gente cai, né? E no caso, por que vale a pena? Porque através de Jesus tudo se faz novo. Quando a gente nasce de novo, quando a gente se batiza, a gente nasce de novo, que o velho homem morre, vale a pena tudo. Porque morre, vai ter que morrer também vontades antigas, desejos, mas o que morre junto? Traumas, tristezas, sabe, angústias, amarguras. Então vale a pena, sabe, tudo, porque a gente passa a ser uma nova criatura e a gente tem a certeza daquilo que a gente não vê, que é a vida eterna, mas a gente tem a certeza, é o firme firmamento das coisas que não se veem. Essa é a nossa fé, essa tem que ser a nossa fé. Ao ponto da gente chegar, olha, eu vou negar isso, por quê? Porque vai valer a pena. Eu sou o pior dos pecadores, mas eu sei que através de Jesus Cristo, do meu arrependimento e fé nele, eu tenho acesso à vida eterna e eu não quero saber mais de nada daquilo que ficou para trás. O que foi, fica lá atrás. Sabe? É por isso que vale a pena a gente servir a Jesus, porque não é só uma religião e que você tem que fazer um rito, porque, vou fazer o rito que Deus vai me dar tal coisa. Eu vou fazer o rito porque Deus vai fazer isso na minha vida, tudo. Falando em coisas assim, materiais, ou então coisas supérfluas que Deus pode fazer sim, mas que não é o nosso objetivo principal. Então, assim, é muito além daquilo, sabe? Por isso que vale a pena servir a Jesus, sabe? Não é aquela coisa forçada, sabe? Que não, é por amor. E é com essa certeza de que a gente vai herdar uma coisa que a gente nunca mereceu ter, sabe? Que foi pago através de Jesus. É por isso que vale a pena. É por isso que vale a pena a gente negar a fornicação, largar tudo isso de vez,
né? Eu digo isso por conta própria, porque era uma coisa que quando eu me converti era difícil, né? No caso que eu já tive passado muito grande com isso, né? Eu com a minha atual esposa, né, mano? Então, assim, são coisas que são difíceis, ainda mais para o jovem, porque o jovem, ele quer ir lá e o corpo pede isso, não só do jovem, né? De todo ser humano. Mas é uma coisa que vale a pena você suportar e você viver aquilo por amor a Jesus. É uma coisa assim que hoje eu enxergo isso, eu vi uma frase muito interessante que Jesus ele fez um sacrifício tão grande, sabe? Por que que a gente não pode fazer um tão pequenininho, sabe? Então assim, mesmo sendo, mas eu sou jovem e tal, não use isso como desculpa, sabe? Isso é uma coisa tão supérflua, é igual a gente sair correndo atrás de dinheiro. O Salomão falou, cara, não tá correndo, você vai correr atrás do vento, sabe? Não compensa, sabe? Lógico que a gente tem que ter as nossas coisas, a gente deve ir lá buscar, mas não é aquela coisa incessante de você ficar 16 horas seguidas trabalhando, se matando de trabalhar à toa. Nossa, porque tá em casa, tá pensando no caso de um empresário, por exemplo, né? Eu digo isso por conta própria, porque eu tenho vontade, nós temos vontade de empreender, né? Eu tenho vontade de empreender. Você fica lá se matando, que não, chega em casa é empresa, 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 empresa. Porque eu tô no final de semana, mas eu tô na praia, mas nossa, uma empresa, o cara tá me ligando, que não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai, atende, busca atrás daquilo, vaidade, sabe? Ilusão. Da mesma forma que a gente viver através, para prazer disso aqui, ó, isso aqui vai passar, sabe? Então a nossa esperança é essa. E por que vale a pena servir a Cristo, mesmo jovem? Ou mesmo, né, com mais de idade, porque vale a pena herdar a vida eterna. Isso aqui tudo vai passar, sabe? Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Então, por isso que vale a pena. E se a palavra de Deus nos fala que a gente tem por herança a vida eterna através de Jesus, pela fé nele, eu prefiro isso do que viver só um globinho assim pequeno de coisas, sabe? O evangelho, ele tem renúncia, sim. Ele tem muita coisa que você vai ter que ter renúncia. Você vai ter que deixar, mas o evangelho é leve. É assim, quando eu passei a buscar a Cristo e a viver, né, o evangelho e não a religião, foi quando eu vi que assim, tem paz, você tá passando uma tribulação, você tá passando uma dificuldade, mas Jesus tá com você, ele te conforta, ele te acalma, ele abre uma porta. Então, assim, assim, eu amadureci muito depois que eu comecei a realmente viver o evangelho. E foi uma bênção. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, sendo jovem, eu aconselho todo mundo buscar uma vida com Jesus, porque foi que mudou minha vida mesmo. Isso que você tinha falado de que tem que morrer para nascer um novo, isso é até poético e bonito, né? Se a gente pensar no jeito filosófico, o novo só existe porque o velho passa a morrer. Passa a morrer. Então, a morte é algo duro pra gente enquanto humanidade, mas ela abre espaço pro novo, né? Então, se a gente não deixar o antigo, o novo não vem. E muita gente fica mantendo o novo, né? O antigo, né? Fica vivendo, igual você tinha falado, em loops. Fica repetindo comportamentos. Sim. E essa ideia de matar o antigo pro novo vir é lindo. E também, você comentando sobre isso, as pessoas costumam viver, né? Eu antigamente, né? Tá, porque eu vou morrer quando eu tiver tantos anos. Quem sabe, né? Que certeza você tem disso, né? Então, assim, muita gente às vezes pode pensar, né? Eu vou deixar para servir a Jesus quando eu tiver 30 anos já, né? Tudo mais. Vou correr atrás das coisas da minha vida, tudo, depois eu começo a ver tudo. Você não vai. O negócio é agora. O negócio é aqui agora. O amanhã ninguém tem certeza de nada sobre ele. Então, assim, e ainda assim, sabe? E falando até de morte, no sentido, né, mais literal da palavra, a Bíblia diz que o coração do sábio está na casa onde tem luto, né? Na casa enlutada. Por quê? Porque aí a gente lembra de Deus, né? Você vê que todo mundo, fulano aproveitou a festa e tal, tudo. Nossa, morreu tal parente. Nossa, mas será que foi? Nossa, o nome de Jesus foi pro céu, tudo, né? Mas aí a pessoa começa a raciocinar, começa a lembrar de Jesus. Mas se a gente for deixar para pensar em Jesus só na hora da morte, a gente não sabe quando que é a nossa vez. Então é melhor a gente não esperar pagar para ver e pensar não só, né, quando a gente vê a morte de outras pessoas, mas pensar na nossa vida, né? Puxa vida, quando que eu vou morrer? Eu não sei se eu vou morrer amanhã, então deixa eu me consertar com Jesus hoje, deixa eu consertar minha vida hoje, porque tudo é hoje. Se Jesus for me arrebatar individualmente amanhã, se eu, porventura eu for morrer, tá tudo certo, pronto.
Até mesmo porque, se a gente pensar, e aqui eu me aproprio dos versos de Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. um amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Não há o quê? Amanhã. O que a gente tem é expectativa de por vir. Sim. O que de fato existe Ninguém é sabe. hoje. Uhum. É hoje. E que a cada momento hoje vai se tornando a nossa trajetória. E aí, em dado lugar, a Bíblia vai falar: se ouvirdes a voz do Senhor, hoje, entregue a sua vida para Ele, se conserte com Ele. Sim. Porque amanhã não existe. Amanhã não existe. Só que por conta dessa imortalidade da alma, a gente acaba transferindo essa imortalidade para o corpo e a gente pensa que nós vamos ser ad eternos aqui. Uhum. Não é. Eu saí de casa e eu tenho a expectativa de voltar para casa. Tá. Mas quem garante que efetivamente eu vou voltar para casa? Quem garante que eu vou efetivamente terminar esse podcast? Se pensássemos dessa forma, dessa fragilidade humana, as nossas vidas, as nossas decisões seriam diferentes. Sim, igual a vinda de Cristo. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. E até nessa linha de raciocínio, muitas vezes a gente fica muito preocupado. Nossa, mas será que eu consigo ir para Jesus? Mas eu faço tanta coisa errada, mas nossa, eu não mereço. Aí, que eu já tive esse pensamento, eu já vi muitas pessoas querendo ir para Cristo na juventude, mas tinha esse pensamento. Isso não é para mim. Já ouvi muito isso. Sendo que não, sendo que isso é só uma ilusão da nossa cabeça de pensar que Jesus não vai aceitar a gente, ou que os irmãos não vão aceitar, sendo que a gente, todo mundo buscando santidade, buscando uma vida com Deus. Sim. E é isso. Aquele que não peca está mentindo, né? E no caso, olha só, é muito interessante. Você está falando sobre a volta de Cristo e a gente falando sobre o presente, sobre o futuro e tudo. As pessoas na grande tribulação, que Jesus vai voltar, e antes dele voltar vai ter uma grande tribulação, né? Na verdade tem várias linhas teológicas, se ele vai voltar antes, se ele vai voltar no meio, se ele vai voltar depois, enfim, Jesus vai voltar. O importante é a gente subir. É importante a gente subir. isso. Mas pegando de um ponto de vista que vai ter uma grande tribulação, tal como nunca antes foi vista, a gente tem que parar para analisar o que a Bíblia fala. Fala que as pessoas não vão comprar nem vender sem a marca da besta. E por que algumas pessoas vão aceitar aquela marca da besta? Por simplesmente pensar: ah, mas eu preciso no mercado. Ah, mas eu preciso viver aqui agora, tal. Nossa, mas daí não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tudo. Então, fica aquela mente cauterizada, ao ponto de... É a mesma mente cauterizada se a gente para analisar que, amanhã eu vou fazer isso aqui, lá, vou tal. É igual a Bíblia fala também, se eu não me engano, em Tiago, né? Não fiquem falando, né? Que tal dia a gente vai fazer negócio com as pessoas de tal cidade, tudo mais. Falem: se Deus quiser, eu irei fazer negócio com as pessoas de tal cidade. Se Deus quiser, eu vou fazer isso amanhã. Porque tem um provérbio também que fala que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, se a gente pensa assim, a gente não cai em ciladas momentâneas igual será na grande tribulação. Por quê? Porque as pessoas que aceitarem essa marca, tá bom, vão comprar, vender, vão poder, né, comprar alimentos no mercado, normalmente tudo. Mas e aí, a consequência eterna disso? Né? Então, a gente não pode se deixar cair numa rotina tão grande que a gente fique cauterizado das coisas do céu, porque é isso que realmente importa, sabe? Então, a gente não pode se pegar enganado tão facilmente por ilusões momentâneas de um simples pensamento: não vou fazer isso não, porque não vou para Jesus, deixa que eu vou para Jesus amanhã. Então, tem essa noção também de que a eternidade começa quando a gente morrer, né? Já uhum. começou, né? Já. A partir do Começou. momento que somos almas imortais, como você citou, transcendeu o tempo. Uhum. Já começou, a gente nem sabe quando começou, talvez. Será que começou com o nosso abrir de olhos da nossa mãe? Será que começou antes? Onde vai acabar? Não vai acabar? Então, é muito louco pensar assim. E o que eu tenho percebido é que, se a gente analisar a vida de Cristo, ele tinha uma santidade, sim, só que a santidade de Cristo atraía as pessoas. E nós hoje vemos as pessoas desenvolvendo uma santidade que repele, que afasta as pessoas. Então alguma coisa está errada nesse relacionamento com Deus e com com as demais pessoas à nossa volta. E aí? Então, essa questão que você puxa, a gente pode linkar com moral, né? Sobre a moral. E a gente vê muitos, hoje em dia, falsos moralistas. Eu tenho até medo de uma pessoa que
fica pregando muita moral. Assim, 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 acabou. Porque eu faço assim, você tem que fazer assim. E geralmente essa pessoa que prega muito moral é a pessoa mais imoral que existe. Então é um cuidado que você tem que ter, porque às vezes a pessoa tá jogando aquela moral em cima de você, mas na verdade ela tá espelhando um desejo que ela tem reprimido. E que ela não faz, que ela faz e joga em você que você tá fazendo aquilo. E a gente vê isso muito em pessoas muito moralistas, que é o que você tá falando. Jesus não era um moralista. Jesus ele tinha compaixão com as pessoas, ele entendia sobre humanidade, sobre ser humano, né? É um Deus que se fez homem. Então, por isso que a gente vê Deus através da face de Jesus, que é o mais próximo da gente conseguir olhar para o céu, né? É um humano e ao mesmo tempo Deus. Eu lembro que até hoje é quinta, na terça-feira a gente conversava sobre lá na teologia a questão de João, profeta, discípulo do amor. Em dado momento eles foram pregar numa cidade lá, voltaram e as pessoas tinham o coração duro, eles perguntam, né? Jesus, o senhor quer que a gente ora e peça para Deus enviar fogo do céu? E essa questão que você está falando, a gente vê muito da compaixão de Jesus, mas Jonas e Nínive, a gente vê a compaixão também. Não está só presente no Novo Testamento. No Velho Testamento, Jesus já estava preocupado com isso. Sim. O tempo todo. O tempo todo. E ainda nessa questão de relacionamento com Deus, eu vejo que quando o povo começou a murmurar ali, principalmente quando eles fizeram o bezerro de ouro. Aí Moisés desce, irado, e tecnicamente, se formos pensar, Moisés foi a primeira pessoa que teve os dados baixados da nuvem. A gente acha isso hoje lindo, maravilhoso, fantástico, mas já está na Bíblia há milênios. Então, tecnicamente, ele foi a primeira pessoa a ter os dados baixados da nuvem. Mas aí o que acontece? Quando ele chega e entende daquele jeito e Deus se ira, fica revoltado, fala para ele, né? Olha, não vou mais caminhar com vocês. Eu vou colocar um anjo e esse anjo vai caminhar com vocês. E aí Moisés fala, não, se não for o Senhor com a gente, não nos faça sair daqui. Então a gente vê quando a pessoa tem essa identidade, que é, conforme você mesma falou, da sua identidade em Cristo, que é revelada pelo próprio Cristo, através do Espírito Santo, porque até então a gente é criatura, mas quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, começa a ser diferente. Exatamente. E você quer buscar a companhia do seu pai, porque você entende, nossa, eu tenho um pai. Você começa a buscar, até que eu acho muito legal isso, né? Que a Bíblia é os 2 testamentos, o Antigo e o Novo. 2 testamentos. Então, se você lê o testamento, você vai ver o que você tem direito, porque você é filho, você é todas as bênçãos, tudo o que tem de bom ali, você vai usufruir. Só que você vai só usufruir isso quando você lê, Jesus, quando você busca Jesus, quando você começa a buscar o conhecimento. Olha, os nossos internautas estão participando aqui. Se você ainda não fez a sua pergunta, faça a sua pergunta, porque hoje nós estamos com os jovens aqui, com os universitários. Se eu não souber responder, os universitários vão responder. Tá? O Edilson escreveu assim: a tecnologia tem atrapalhado o relacionamento dos jovens com Deus? Muito. Em que sentido? Eu não acho. Eu acho que sim, porque a tecnologia fala assim, pelo muito que eu vivi. Ao invés da tecnologia me aproximar das pessoas, ela me desaproximou. Eu ao invés de ter vários amigos assim, sair e tudo, eu ficava mais dentro de casa, eu ficava mais sozinha. Eu comecei a me fechar. E eu me fechei muito pro evangelho, porque eu já não saía mais, assim, eu não ia mais no culto de jovens. Eu não buscava mais... não ia mais em lugares que havia evangelização e eu me fechava na internet, porque na internet, assim, não gostei desse vídeo, aí você tira ali, o padrão já não vai te recomendar mais. Então você se fecha. Você começa, eu só vou ver vídeo de futebol, eu só vou ver vídeo de maquiagem. Só fica naquilo. Então é difícil chegar outros vídeos, por exemplo, vídeo de evangelização mesmo ali. Então acabou que me fechou muito. E nesse sentido que eu acho que a tecnologia atrapalhou um pouco. Eu acho que nesse sentido, né, a tecnologia, vamos pegar, por exemplo, rede social. No YouTube, por exemplo, eu sempre gostei muito do YouTube, né? Acho que todo mundo hoje em dia gosta do YouTube, né? Pra qualquer coisa, né? Entretenimento, enfim. Tem muitos canais que, assim, sinceramente, não tem como a gente assistir, né? Porque não vai valer
sabe, a pena. Então, mas tem muitos outros canais que são importantíssimos e, tipo assim, se a gente pegar para analisar, tem muitos canais que não pregam o evangelho diretamente, mas são canais de cristãos esses que fazem a diferença. E assim, eu gosto muito de ver vídeo de países, sabe, de fulano passeando em Portugal, por exemplo, que a gente estava vendo, né, o do Por Onde Indo. E os donos desse canal, eles criaram esse canal com base no texto de indo e pregando o evangelho a toda criatura. Na tradução original, era Por Onde Indo, né? Indo, pregando o evangelho por todo mundo. Então, eles tiveram a ideia do canal, Por Onde Indo. E assim, é muito bacana. Eles não pregam o evangelho diretamente nesses vídeos, mas é uma forma assim tão leve deles apresentarem os países que eles estão, o turismo ali, eles passeando, andando. É leve, é gostoso de ver, sabe? Então tem muito conteúdo bacana, até cristão mesmo. Tem um canal que eu gosto muito também de assistir, que é o Teologia Ilustrada, que ele trata, né, diferenças de várias denominações, de vários tipos de pensamento, arminianismo, calvinismo, enfim. E é muito bacana a forma que ele coloca lá. É uma forma que não é aquela forma que o jovem normalmente pensa, que vai ser, igual eu antigamente pensava. Nossa, nem vou ir na igreja, que vai ser chato, que vai ser aquilo, tudo. Não. Então, hoje em dia, eu creio que tem muito conteúdo bacana no Instagram, influencers, assim. Não influencers, mas pregadores, homens de Deus e pessoas de Deus no geral, que criam um conteúdo excelente, assim, sabe? Que a gente acompanhando, assim, induz a gente a buscar até mais a palavra de Deus. E até com música mesmo, porque... No caso, o pessoal, acho que tem muito esse lance com a música também, né? Porque tem a música, né, que, digamos assim, né, seja a secular, a do mundo, né, e tem a música cristã. É até um debate interessante para um outro momento, mas enfim. Então, eu creio que o jovem tem muita dificuldade nisso. Eu digo por mim mesmo, para a gente ir lá e falar, mas eu nem acho que não dá certo eu ouvir só, porque eu não acho o estilo que eu gosto. Tudo. Hoje em dia, você vai pesquisar, você acha igual eu sou muito do rock, né? Então, assim, para mim, quando eu descobri a Oficina G3, eu falei, caramba, que legal e tal. E eu falava, que bacana. Olha para você ver, eles têm uma música que se chama João, que narra ali o começo do livro de João, né? Fala sobre o batismo de Jesus e fala que, né, eu não sou digno das suas sandálias desatar, não sou digno de... Enfim. E aquilo foi me levando tanto a ler o livro de João, que depois que a gente ouviu, né, começou a ouvir, eu falei, nossa, vamos pegar para ler o livro de João? Então tem muita coisa que a tecnologia... Porque antigamente era o negócio do vinil, né, por exemplo. O cara, para ouvir uma música, ele tem que ir lá conhecer o vinil. Normalmente isso era o quê? O cara conhecia alguém que recomendava para ele, você já ouviu o Oficina G3? Tá, eu sei onde vende o vinil, vende tal loja lá, vai lá um dia, você compra, você vê e tal. Mas hoje em dia, como tem o Instagram, tem o Spotify, dá pra gente conhecer muita coisa e coisas que vão edificar a gente, sabe, pra glória de Deus. Então, a partir do momento que eu né, vejo por esse lado também, eu creio que ajuda muito na vida do jovem, sabe, nesse sentido. Perdão. Eu acho que é quando você dá abertura. E quando você dá abertura, começa a vir, né? Só que quando a gente se fecha... Exatamente. E agora a gente vai dar abertura para o pessoal que está nos assistindo, para eles darem abertura para outras pessoas também assistirem. Dê o seu joinha, aproveite, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das novidades e encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas serão edificadas e automaticamente o YouTube vai entregar para outras mais pessoas. Tecnologia, Matheus, e aí? Você que é da área. Você que é da área. Então, eu consegui entender muito bem o que você disse, no sentido de não é a tecnologia em si, mas como você consome, né? O que você decide assistir ali. E eu vi aqui duas diferenças muito grandes. Nem parece que é casal, né? Não, mas no sentido... agora o pessoal está em dúvida. Será que eles são casados mesmo? Sim, eles estão casados. No sentido de tipo de consumo. Você relatou sobre vídeos curtos, no caso. Que você troca rápido, você faz a troca rápido. Você já relatou vídeos longos, que você escolhe o que você quer, não é o que o algoritmo te propõe. Essa é a grande diferença, porque num vídeo longo, você escolheu e você está preparado para querer absorver aquele conhecimento. No vídeo curto, não, aquilo é jogado para você. Sim. E isso vai mexer com a dopamina do seu cérebro, né? É uma dopamina rápida. Você pode trocar, em 5 segundos você troca, até achar o que você quer, depois troca. Quando vê, você perdeu 2, 3 horas naquilo lá, não aprendeu nada, não mudou nada na sua vida, vai te deixar mais ansioso, e isso
voltando para o assunto dos jovens, esse é o perigo, não é a tecnologia em si, mas o que o jovem consome. E vamos deixar o negócio mais agarrado ainda. Se o jovem está consumindo isso, provavelmente ele se espelhou em alguém. Ou provavelmente algum tutor dele não mostrou o caminho para ele. Então eu acho que o problema não está só no jovem. E eu acho que, aliás, o menor problema é do jovem. Mas sim, o maior problema é do seu tutor, do seu pai. Faltou o discipulado. O discipulado. Porque às vezes as pessoas pensam que o discipulado é só dentro da igreja. Não, o discipulado começa em casa. Em casa. Olha, uma internauta aqui, a Cíntia, ela escreveu assim, ó. Na minha opinião, a tecnologia ajuda muito nos sermões, podcast, como aqui. Facilitou muito. É uma questão igual, por exemplo, que o Matheus falou, muito interessante, porque é igual um carro, né? Se a pessoa pegar um carro e falar, hoje eu vou matar alguém. Vira uma arma, né? Então, se o cara pega um carro e fala, hoje eu vou pra igreja, peraí. Hoje eu vou dar carona pro irmão. Hoje eu vou tal lugar. Mudou tudo, né? Então, eu acho que até nos vídeos curtos, tipo assim, porque o algoritmo, ele vai te recomendando aquilo que você gosta de ver. Ou seja, se o algoritmo detectar que você... Só que isso também é uma dificuldade que eu acho que vem na maturidade com Jesus. Porque chega um ponto que a gente tem que ser assim, no caso de ir lá, de falar, nossa, e começar a passar uma coisa aqui, tá meio profana, não, esquece. Porque o algoritmo não vai te recomendar aquilo e ele vai entender o quê? O cara não gosta. Então, esquece, descarta essa opção. O cara deixa o algoritmo aqui no vidinho curto, pode ser até de uma mensagem simples ou de um louvor legendado, qualquer coisa assim. Aí o algoritmo em si vai reconhecer, o cara gosta disso, vou começar a recomendar. Então a gente tem que também se filtrar, sabe? Eu creio muito nisso, que a gente tem que ser, até nos vídeos curtos, né, de ir lá, por exemplo, você pega um momento de lazer que você vai ficar vendo, tá? Só que aí aparece o fulano, mulher, tudo. Que é muito problema pro adolescente, também pro homem no geral. Tudo, tá, você vê que a tua carne vai ceder para aquilo, para que você vai ficar dando trela, sabe? Então, assim, isso qualquer coisa. Se a pessoa já teve algum vício com bebida, tal, você vai ver o cara ali filmando o chopp dele no Maracanã. Pra quê, cara? Só pula, sabe? Então isso vai reconhecendo, o algoritmo vai reconhecendo, o cara não gosta disso, não vou recomendar para ele. Então você acha que não é nenhum problema, né? É mais perigoso, assim. É perigoso. Não, é o que o Matheus Verdade. falou, que aquilo vem na tua cabeça e é meio que assim, joga a bomba e se vira para lidar. Se vira para engolir, né? Então, assim, se você vai lá e joga, aí o algoritmo te joga um vídeo totalmente depravado, falando até de um conceito de algum vício de alguma pessoa e tal, ou alguma coisa que lembre lá atrás, a vida antiga, o velho homem, né, que a gente estava falando agora há pouco. O algoritmo só joga, ele tá só fazendo o trabalho dele. Você se vira para você engolir aquilo, né? Então, assim, aí parte da gente de ir lá e falar, eu vou apropriar daquilo ou não, né? Porque como é muito rápido, né? E aquilo vai ali se você se deixa dominar, só vai aparecer aquilo, você vai continuar naquilo, sabe? Então, a gente tem que se educar nesse sentido de, peraí, apareceu um negócio que eu não curto, beleza. Apareceu o fulano pregando a palavra de Deus, que bacana e tal. Você vai ali e começa, apareceu o outro, que legal e tal. Então, eu creio muito nisso, sabe? Até com música, qualquer coisa assim, sabe? A gente tem que avaliar muito, vigiar e vigiar, sabe? Tudo. Até no meio gospel mesmo, porque tem certas letras que é meio... mais ou menos, assim, que a gente fala, cara, será que isso aí tá certo? E Né? quem faz isso é o Espírito Santo, que É o coloca Espírito no seu Santo que coloca coração. Será que discernimento. tá certo isso? Exatamente. Pessoal, nesse momento, a gente chama a atenção sua que está nos assistindo para Matos Calçados. Você que é de Pouso Alegre região, não se esqueça da Matos Calçados. Eles possuem calçados, eles possuem relógios, bolsas. Então, visitou Pouso Alegre, passe por lá e aproveite e fale com o Wellington. Wellington, eu assisti a Matos no podcast. O que eu vou ganhar? Provavelmente ele vai te dar um desconto. Lembre-se disso, Matos Calçados. E afinal de contas, todo mundo precisa de calçados. Eles estão neste mês com duas promoções fantásticas. Você pode concorrer a um Pix no valor de R$500 ou então a uma caixa surpresa. E se você gostou de ver a propaganda da Matos Calçados aqui no podcast Soltando o Verbo, você também tem a oportunidade de apoiar esse projeto. É só você entrar em contato com o pessoal da AG7 Produções e eles vão te explicar da maneira bem simples como você pode nos apoiar. E eles têm um contato aí, você também pode escrever no seu, deixando aí o seu comentário, solicitando um contato e eles vão entrar em contato com vocês. Muito agradecido e mais uma vez, Wellington, tá devendo aquele café, hein?
Voltando aqui, pessoal, e aí? Então, isso que você falou é muito legal, de a gente escolher e a gente se abster de algumas coisas, mas a gente tem que pôr na nossa cabeça que a gente já começa o jogo perdendo. É. Porque olha que doideira. Os caras têm os melhores neurocientistas, os melhores psicólogos, os melhores tudo para desenvolver. A gente acha que é um aplicativo bobo, mas aquele botão tá ali justamente porque tem um estudo para ele estar ali. O design, Tem todo um estudo para te né? vender e tal. É doideira, a gente já começa o jogo perdendo. E muita gente tá perdendo o jogo de verdade, deixando a vida nisso aí. Eu costumo dizer, Matheus, que existem treinamentos sofisticados para vendedores venderem. A função deles, vendedor. Então ele vai vender. Mas não existe treinamentos para o consumidor se desvencilhar desses vendedores. Você não falou isso pra mim antes? Agora você já está sabendo, né, a tua ideia. Por que você não falou isso pra mim Aí, ó, antes? já vai mais uma ideia aí para você, Matheus. Certo? Não, se você prestar atenção, não tem. Por que, que as pessoas estão cada vez mais endividadas? Porque o acesso ao crédito está fácil, mas não é o assunto aqui hoje. Se você gostou dessa pincelada aí sobre finanças, escreve aí embaixo. Nós vamos trazer alguém para falar sobre o tema, sobre relacionamento com dinheiro. Mas enfim, eu creio muito nisso, né? Exatamente o que você falou também. A gente já começa perdendo também, nesse sentido, igual você falou também. A pessoa tem a tendência a fechar no mundo, igual eu já vivi. É assim, eu antes de conhecer Jesus, a gente estava até comentando sobre isso no carro, acabei de, né, comentar sobre isso, porque eu antes de conhecer Jesus, meu mundo era isso. Ou seja, não tinha nada além e você fica, né? Ah, tá tudo certo, não precisa mudar. Não precisa... Aí chega Jesus, né? Você quer me seguir? Você quer me seguir? Toma a tua cruz a cada dia e siga-me. Então, a gente começa a perceber que tudo, absolutamente tudo no Evangelho resume-se à renúncia. Tanto é que até o pessoal ir lá e batalhar em Jericó, Josué e o pessoal, para tomar Jericó, eles tiveram que renunciar. Porque o que eles pensaram? O que eles queriam? Ah, vamos invadir, ué? Aí Deus manda, não, vocês vão fazer isso, isso aqui, vocês vão rodar em volta da cidade, vão girar em torno da cidade. Em tal momento vocês vão chegar e vão começar a gritar. Mas como assim? Obedece. Pronto, então assim, a nossa vida como cristão, por isso que a gente, até nesse assunto mesmo de o jovem e Deus, é complicado para o jovem por causa disso, e para o ser humano no geral. A nossa tendência é o quê? Desobedecer. A nossa tendência é ir lá e falar, e questionar. Sendo que, igual está escrito até em Isaías, pode o caco de barro olhar para o oleiro e falar, o que está fazendo, o que faz? Não tem como, porque ele é o oleiro, ele sabe o que ele está fazendo com caco de barro. Né? Então a gente, com Deus, é assim. Se Deus mandar fazer alguma coisa, não vai lá. Com o discernimento do Espírito, a gente sabe quando é Deus e quando não. Jesus fala, né, que as ovelhas dele reconhecem a sua voz. Então é aquilo de você ir lá, Deus mandou fazer isso. Não fica questionando e tal, obedece. Porque você vê muitas das vezes, igual foi com Jonas mesmo, você comentou, né? Deus falou para ele, vai para Nínive, eu vou lá para o outro canto. Dá certo. Então, a gente tem que entender que seguir Jesus é você abdicar de muita coisa, e em alguns casos, tudo. Tem até aquela música, né, de é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Então a gente tem que entender que o evangelho não é brincadeira nesse sentido, não dá pra gente permanecer do mesmo jeito, não dá pra gente permanecer com os mesmos erros ali, a gente pode até cair, né? Mas aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Mas é tomar cuidado, não é pra gente ficar caindo toda hora também, né? Falando, nossa, Senhor, me desculpa. Aí depois passa 2 segundos, Senhor, me desculpa. Passa 2 segundos, mas Senhor, me desculpa. Porque é como um cachorro que volta pro vômito. Tem um provérbio que fala isso. Então a vida com Cristo, ela é você literalmente mudar tudo. E se antes você assistir um simples vídeo de Reels, fazia você ir lá e pecar, arranca aquilo do que é o que Jesus fala. Se tua mão faz pecar, arranca. Se teu olho te faz pecar, joga fora. Né? Então é muito isso que eu vejo hoje. O evangelho sempre foi renúncia, sempre foi sobre renúncia, né? Então, pra gente tratar de evangelho, não dá pra gente tratar de passar a mãozinha na cabeça, pode fazer o que quiser e tal, né? Mas são ocasiões e ocasiões. Igual tem pessoas que fazem... Venha como estás, mas não continue da mesma exatamente. maneira. Mas agora tem pessoas, por exemplo, que usam, né, usam não, ou simplesmente
convivem com outras pessoas que têm tal hábito. Aí a pessoa sabe que ela, né, não vai se contaminar. Ela tá tão firme com Deus, beleza. Mas se for o caso, igual de uma amizade, né, falando até sobre a juventude, se teu amigo, toda vez que você sai com teu amigo, você volta, né, vamos imaginar um cenário igual do carnaval que a gente tá, né, prestes a vivenciar e vivenciar não, mas ver. Se você sai com esse amigo e toda vez você volta com algum BO, evita, né? Então, da mesma forma com a rede social. Por isso que é muito amplo, né, esse assunto. Você vê que são 3 opiniões diferentes que às vezes falam da mesma coisa que a gente teve aqui, né? Porque é um negócio tão amplo, né, que não dá para simplesmente ditar uma regra. O que dá pra gente ditar como regra é se você tá sendo tentado por aquilo, larga a mão, né? Isso a gente tem que ditar como regra, isso a gente tem que ir lá e falar pro nosso próprio bem. Eu costumo brincar com a Júlia que a gente tem o CPF, né, com Deus, que a gente, assim, se aquele vídeo ele te fez pecar, tá, Deus vai cobrar aquela pessoa se ela fez com a intenção ruim de levar as pessoas para um caminho de miséria, mas se você pecou, a culpa é tua, ou seja, o teu CPF agora tá sujo, né? Então você que tem que ir lá e se arrepender, pedir perdão, Jesus me perdoa. Né? Então, assim, é muito amplo por causa disso. Porque às vezes a tecnologia vai ser uma bênção para uma pessoa e vai ser uma maldição para outra. Então, é muita gente pegar para analisar o que eu faço com o que eu tenho em mãos, né? Será que eu vou lá e uso para edificar Deus? Será que eu uso para buscar a Deus? Será que eu uso para... Ou simplesmente sem nenhum mal, sabe, ocorrer? Beleza, mas se a pessoa, a partir do momento que ela nota que aquilo ali gera um problema para ela, e um problema, falando até de vida eterna, corta, sabe? É o que Jesus fala. Se teu braço te faz, se a tua mão te faz pecar, não tem como ser. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Se pronunciar mais. É, Porque é tão bom uma vida com Cristo, e a gente muitas vezes tem vergonha de gravar um vídeo, tem vergonha de postar um testemunho. Mas isso é tão bom, igual hoje, que tá sendo tão leve, tão gostoso, né? A gente devia fazer mais, Pois é. propagar mais o evangelho, né? usar para o reino, né? Porque uma coisa é igual tratando de coisas que diretamente vão levar você para uma vida sem Deus. Igual a gente estava falando agora há pouco da marca da besta, né? A marca da besta te leva diretamente à perdição eterna. Ou seja, não tem como, cara, é o que Paulo fala em Romanos, né? Por acaso dá pra gente pregar o evangelho fazendo alguma coisa de errado ali, né? Isso é o quê? Hipocrisia. Então, e nem é admissível, no caso, se tratando de coisas assim, não dá. Mas agora, da tecnologia, como é muito amplo, né? Que a gente pode usar como ferramenta e não como uma arma apontada pra gente mesmo, dá pra gente pegar e começar a propagar o evangelho, como muita gente tem feito, né? E esse é muito bacana, sabe? Eu creio que é uma coisa bacana. Por isso que eu acho que é muito amplo, mas no geral eu acho que sabe, é bom, sabe? É bom, sabe? Porque... Mas ao mesmo tempo é difícil de falar isso porque é muito incerto, né? Varia de cada pessoa. É. Mas só de conversar aqui, minha mente já abriu muito. Ah, que Como legal. é que ia ser o Instagram de Jesus, né? É, Imagina. pensa bem, quantos seguidores? ia ter? Quantos seguidores teriam? Será que ele ia falar e... Seguidores ou perseguidores? Nossa, Ai, ai, ai. verdade, hein? Verdade. Quantos haters ele ia ter? Pensa bem, pensa bem. Exatamente. E o que você falou é muito legal no sentido de... Você falou de Josué, né? Você tem até aquela música quando a gente é criança, né? Com Josué lutar Tá em em Jericó. Jericó. Então, como Deus abençoa pessoas que não estão paradas, né? Então vai andar, filho. Só vou te abençoar se você estiver em movimento. Isso é muito Se a louco. gente analisar, Deus sempre chamou pessoas que estavam ocupadas, pessoas que estavam trabalhando. Sempre chamou. Uma das que me chama mais atenção é Gideão. Gideão chega, mas bota aquela desculpa, né? Eu sou o menor da minha família. Aí fala, ó, Deus, não querendo abusar da sua boa vontade, então, eu vou colocar um novelo de lã à noite, se Coisa pouco, hein? se chegar, não, vê se pode. Se no outro dia o novelo estiver seco e em volta tiver tudo molhado, eu vou entender que é o Senhor. Se a gente for analisar teoricamente, isso era plenamente possível acontecer. O novelo estava seco, em volta estava lá o orvalho e ele, por conta de estar bem seco, não ia sofrer nenhuma interferência. Só que aí Gideão faz o contrário. Acho Ó, que Deus, Gideão não queria fazer, né? longe de mim, ele fala, longe de mim querer afrontar o Senhor. Mas agora vamos fazer o inverso. Se tiver tudo seco em volta
e o novelo estiver molhado, aí eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. Diz as Sagradas Escrituras que ele apertou o novelo de lã e encheu um copo d'água. Então, olha o exemplo. Aí, se a gente for pensar, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Sempre as pessoas estavam trabalhando. A única que eu vejo assim foi no caso de Saul, que ele estava se escondendo de alguma coisa. Né? E aí a gente vê que o negócio deu errado. A própria Bíblia relata nesse sentido. Por quê? Se a pessoa está em movimento, aquilo para o reino vai ser fantástico. Do que pegar alguém que está paradão, de boa na beira da lagoa, conforme diz o bom mineiro, e colocar essa pessoa para trabalhar. E aí? É isso aí, porque como a gente estava trocando essa ideia de rede social e vídeos curtos, a gente perde, as pessoas perdem, a gente perde muito tempo. Isso não nos coloca em movimento, isso faz a gente entrar num estado de preguiça, uma procrastinação, no caso, e perder muito tempo naquilo, sentado no sofá, economizando muita energia que a gente poderia estar usando em coisas que Deus viria a gente usando nessas coisas e nos abençoaria. Sem movimento não há benção. Dá pra gente resumir nessa frase. E o tempo na internet parece que é outro, né? Eu Nossa, creio que passa muito rápido. tem momentos também que Deus ele dá uma parada assim, justamente às vezes para proteger a gente, igual foi no caso de Elias, né? Porque Elias estava sendo perseguido por um exército inteiro. Aí Deus fala para ele, ó, fica quietinho aqui, eu vou te preparar comida e água, vou mandar os corpos trazer para você. Fica quietinho aí por um tempo, mas depois Deus já mandou ele para outra obra lá na casa da viúva. Vai lá que você vai encontrar com fulano assim, assim assado que vai te sustentar. Enfim, e Elias foi usadíssimo por Deus ali, né? Mas por quê? Porque ele estava disposto a fazer a obra. Por isso que Jesus fala, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Então, assim, a gente tem que estar disposto para a obra o tempo inteiro. Deus chamou? Vamos embora. E Deus, ele chama quem está exatamente disponível, né? Quem está com o coração aberto para ele, para entrar em movimento e é isso aí. Tanto que hoje está precisando muito disso. E é igual a gente estava comentando aqui, de usar até mesmo uma coisa que paralisa muita gente, não para o bem, para começar a movimentar. Vamos postar sobre Jesus, vamos postar, vamos gravar vídeo, vamos gravar música, vamos fazer o que puder, né? Então é muito essa questão de movimento, estar apto, estar de prontidão. O Senhor me chamou, vamos embora. O Senhor chamou eu para evangelizar a pessoa tal do meu trabalho. Vambora. Ah, o Senhor me chamou para ir para outro lugar do planeta. Vambora. Ah, o Senhor me chamou para tal coisa. Vambora. Ah, o Senhor me chamou para ficar aqui escondido numa caverna aqui porque eu vou ser perseguido pra caramba porque eu vou ser alguma coisa assim. Vambora. O Senhor agora tá me chamando para eu ir lá na casa de fulano de tal. Vambora. Ah, o Senhor tá me chamando. Vambora. Então, assim, e isso, por que a importância do jovem, né? Nisso é o quê? A gente tem o vigor para isso, né? Por que Deus não costuma chamar pessoas mais velhas? Porque não tem condição de hoje em dia, né? Por que a gente não vê, por exemplo, o missionário tal tem 90 anos, 80 anos, né? Porque não tem não tem o vigor. Então, a juventude, se a gente passa sem Deus, a gente passa sem oportunidades de garantir galardões por obedecer ele e fazer as obras dele. Então, a gente que perde, no final das contas, não é Deus que perde. Se você não vai, Deus manda outro. Né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a entrar e estar sempre em movimento, porque Deus, ele quer usar, Deus, ele quer abençoar os jovens, Deus, ele quer que os jovens, eles se unam, né, e não, igual você falou também, né, não fiquem brigando, né, entre eles, de, que você é um... Não, nada disso. É a gente se unir, ter essa força, né, e esse vigor jovem para ir lá e o que a gente pode organizar? Vamos fazer um mutirão evangelístico. O que a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Tá. Fulano vai estar disponível sábado, fulano sabe tocar violão. Fulano está disponível aqui, fulano sabe fazer vídeo, gravar, story. Fulano sabe fazer tal coisa, ele é comunicador, por exemplo. Vamos alinhando, né? Então, assim, o reino é isso, né? O reino é você juntar tudo em prol do evangelho, sabe? Então, a gente tem que ser parte, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que fazer parte de tudo que Deus mandar a gente fazer com bom grado e sem questionar, sabe? Eu creio muito nisso também. Matheus. Exatamente isso. E até na física, né, na termodinâmica, vai dizer que nenhuma energia é perdida. Ela só se transforma em outra coisa. Eu acredito que a nossa energia, ela sobe, né? E agrada a Deus, agrada a Jesus. Então,
Ficar parado, eu acho que é a pior coisa que existe. Eu acho um exemplo muito legal mesmo. É a Marcha para Jesus. É tão gostoso, sabe? Os cantores todos se reúnem para É louvar a avivado, Deus. né? Aí você vê muitas pessoas assim, tendo um avivamento mesmo. E tendo aquele momento, né, em comunhão com os irmãos. Muito, muito bom. Nossa, é muito bom. Ano passado a gente foi. Nossa, a gente via assim pessoas em situação de rua, acho que em situação de rua, né? Mas enfim, pessoas em situação que a gente via que estava mais vulnerável, assim adorando a Jesus e falando, e, assim, se derramando. Aí ia pessoas ir lá orar, evangelizar. Nossa, é tão bom, sabe? Então assim, a gente fazer pro reino, sendo jovem, a gente não perde nada. Pelo contrário, a gente perde se a gente não obedecer à vontade de Deus. Porque aí às vezes Deus tem um sonho maravilhoso pra você, só que você prefere a baladinha do final de semana. Sabe? Que prazer tem nisso no final das contas, sabe? Então a gente tem que levar aquele texto que eu citei aqui em Eclesiastes 12, né, no começo, muito a sério por causa disso. A gente tem que se lembrar do nosso Criador nos dias da nossa juventude, sabe? Não fugir dele e descartar ele. Vou daqui um pouco para Deus. Daqui a pouco eu... Não, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena, de verdade. Não. A partir do momento que o conhecimento chega até você, que Cristo chega até você, que ele vai ali, sabe? Não, a gente não pode ir lá e fechar a porta, sabe? A gente tem que estar ali de braços abertos, sabe? Para começar a viver o evangelho. Bom, pessoal, partindo para as nossas considerações finais, Matheus, o que você tem para deixar de conselho para os seus contemporâneos? Contemporâneos. São seus jovens. Eu diria que é isso, ter uma noção da tomada de decisão, de comportamento, igual eu comecei na minha citação aqui, para não cair num loop, igual o Daniel falou também. Conseguir perceber padrões que estão te levando a lugares que você se arrependeria no futuro. E essa questão do gasto de energia também. Gastar bastante energia, porque por isso você vai ser recompensado. Acho que é isso. E tempo é uma coisa que não volta, né? Nunca mais. Nunca, dá até medo, né? Nunca É mais. só uma vez, filho. Hoje é 27 de fevereiro. Você só tem uma chance. Quantos 27 de fevereiro ainda teremos aí pela frente? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem certeza: 27 de fevereiro de 2025, nunca mais. Nunca mais. Júlia? Eu daria uma dica de buscar a sua identidade. É o primordial. Buscar a sua identidade em Cristo, que a partir daí você vai começar uma caminhada com Ele e vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Você buscar saber quem você é em Cristo e começar, Deus, o Senhor quer me usar no quê? O Senhor quer me usar no louvor? O Senhor quer me usar evangelizar minha família? O Senhor quer me usar como missionário, como pastor? Começar a buscar mesmo. E não ter vergonha de perguntar também para as pessoas e trocar ideia, conversar, ver testemunhos, que isso vai ser uma benção. Daniel? E eu recomendaria, se porventura você ainda tem dúvida, né? Se Deus é na sua vida, se Deus tem um plano, desculpa, não, se tem um plano na sua vida, dobra o joelho no seu quarto, ora e busca Deus e fala: Senhor, me falaram que o Senhor é real, me falaram que o Senhor morreu na cruz por mim. Me mostra que a tua presença venha até mim. Busca o Senhor enquanto é tempo, porque vale a pena, sabe? Eu creio muito nisso e a gente, como jovem, tem que espalhar isso para outros jovens. E se você tem alguma dúvida ainda de que Deus existe, que Ele é real, que Ele opera maravilhas e que Ele é amor e que Ele busca de todo o coração, que você vai achar, com certeza, e Ele vai direcionar a sua vida. Bom, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, jovens aqui, enriqueceram muito esse podcast e acredito também que enriqueceu a vida de quem nos assiste. Nós estamos aí com mais de 640 pessoas ainda até o final, então significa que vocês conseguiram manter a atenção dessas pessoas. E para não falar que aqui é só o Clube do Bolinha, eu vou pedir para você, Júlia, fazer uma oração abençoando tanto a gente quanto as pessoas que nos assistem, por favor. Senhor, meu Deus, na sua presença, Pai, muito obrigada por este momento, Senhor, com os seus servos, Senhor, podendo falar o quão bom é o seu evangelho, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estar vivendo esse momento com o Senhor, Jesus. Abençoe todas as pessoas que estão acompanhando, as pessoas que vão assistir ainda, Pai. Senhor,
Se há alguém aqui que quer, Senhor, ir para os teus caminhos, Senhor, Pai, por favor, faça um mover na vida dessas pessoas, que elas possam ter um encontro com o Senhor, que cada dia mais possam ter jovens, Pai, para te louvar, para te adorar, possam ter cada dia mais, Senhor, pessoas para trazer o seu amor, Pai. Isso que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. E aqui foi Amém. Carlos Gonçalves em mais um Soltando o Verbo. Até quinta que vem, se assim o Senhor permitir.